Salve, salve, galera! Você está pronto para aprender o método infalível para ser aprovado nas provas do Sebrasp? Então venha comigo que eu, professor Pedro Kuhn, vou estar lhe ensinando esse método. Roda a vinheta! Então, meus amigos, sejam muito bem-vindos aqui ao canal do Concurseiro On e hoje nesse vídeo nós vamos estar passando para você um método infalível para garantir a sua aprovação nas provas do Sebrasp. Esse nosso vídeo foi gravado aproximadamente 10 dias antes da nossa prova do INSS, que é a próxima prova do Sebrasp que vai ser realizada aí espalhada pelo Brasil. E por que nós sabiamente colocamos o vídeo poucos dias antes da prova do INSS? Para evitar que o pessoal do Sebrasp assista esse vídeo e troque as questões, pois como esse método é infalível e vai garantir a sua aprovação, nós temos a mais absoluta certeza que se ele chegar lá no pessoal do Sebrasp, eles poderiam de repente estar trocando o padrão da prova e de repente atrapalhar esse nosso esquema totalmente infalível. Nesse momento as provas já estão impressas, então não tem como o Sebrasp estar trocando o gabarito ou trocando o seu método. Então, com certeza esse vídeo vai ser totalmente útil para todos vocês que vão fazer a prova do INSS. E espalhados pela internet nós temos aí milhares de vídeos que explicam técnicas de chute científico, técnicas de como fazer a prova no INSS, só que todos esses vídeos possuem um denominador comum, que é o quê? Que a técnica só vai estar funcionando para você que estudou. Meus amigos, se hipoteticamente você estudou, então eu não preciso de técnica. Basta eu ir lá fazer a prova, vou bem e vou ser nomeado. Então essa minha técnica infalível vai estar auxiliando vocês que não se sentem preparados. Vai estar auxiliando vocês que rezam para ter mais um mês de estudo. Mas isso não vai acontecer, porque a sua prova já está agendada. Então esse vídeo vai ser a diferença da sua aprovação ou não no seu concurso do Sebrasp. Agora, não esqueça de seguir o nosso canal, não esqueça de estar ativando as notificações e compartilhando esse vídeo com os seus amigos concurseiros que vão estar fazendo a prova espalhada pelo Brasil. Você sabe que a prova é regionalizada, portanto, provavelmente muitos amigos seus não vão estar fazendo na concorrência da mesma região. Então, pode sim compartilhar sem dó esse vídeo, pois você vai ver o quanto ele vai ser útil para a sua aprovação. E após a prova, você também pode estar colocando nos comentários aqui desse vídeo que você certamente foi auxiliado com esse método infalível aqui do Concurseiro On e do professor Pedro Kuhn para você garantir a sua aprovação. Agora, para você conseguir dar o primeiro passo em direção a esse método infalível, você precisa de uma ferramenta. Que ferramenta é essa? Olha quem vai aparecer aqui, uma Bic 4 cores. Eu preciso de uma caneta Bic 4 cores. Não é à toa que eu já coloquei aqui desse cantinho do quadro as 4 cores que vêm junto na Bic 4 cores, que é o preto, azul, o verde e o vermelho. É com a nossa Bic 4 cores que eu vou estar auxiliando vocês a fazerem a marcação lá na hora da prova e para poder estar aí sim seguindo o nosso método de mais absoluto sucesso nas provas do Sebrasp, que certamente vão fazer total diferença na sua aprovação. Então, vamos lá! Tira a Bic da tela, o pessoal certamente já vai estar esgotando todas as Bic 4 cores espalhadas pelo Brasil. É muito importante você ter a Bic 4 cores e se não tiver, então pelo menos compre as suas canetas coloridas para levar lá no dia do concurso e poder seguir esse método totalmente infalível na prova do Sebrasp. Então, como vai acontecer? Muito simples. Lá no dia do concurso, você vai chegar na prova e vai fazer a sua prova na ordem das suas questões, na ordem do seu concurso. Aquele negócio que a gente vê de vez em quando em vídeos, que você começa pelas questões que você tem mais facilidade, que você começa pelas questões de matemática, deixa português por último, isso é furado, furadaço. Até porque as provas do Sebrasp, com bastante frequência, não trazem uma ordem muito determinada. Então você vai começar a sua prova na questão 1 e vai terminar a sua prova na questão 120. Você vai seguir essa ordem, Outra coisa muito importante. Na nossa prova do Sebrasp, nós temos que marcar ou certo ou errado, certo? E para você garantir a sua aprovação,
você vai ter que conseguir 80 pontos da sua prova. Se você conseguir 80 pontos para cima, você praticamente vai ser nomeado em qualquer que seja a concorrência que você estiver fazendo para o concurso do INSS. Então a nossa meta é 80 pontos para cima. Muito importante isso. E no decorrer da sua primeira leitura, você vai estar marcando ao lado de cada questão o seu gabarito, que você entende ser certo ou errado. Mas como você vai estar marcando? Na primeira leitura da sua prova, você vai estar marcando o seu gabarito com as cores preta ou azul. Essa sua primeira leitura você vai utilizar as cores preta ou azul. Ô professor, como é que eu vou escolher qual a cor, se é preta ou azul? Depende do seu edital. O que acontece com os editais do Sebrasp? A gente vai lá ler o edital do Sebrasp. Daí está escrito assim, ó, que você tem que usar a caneta azul. Daí você chega no dia do concurso, pega a grade e está escrito que você tem que usar a caneta preta. Pô, tá de sacanagem. Às vezes o edital do Sebrasp fala, você pode usar a caneta preta ou azul. Pô, vamos se definir? Então, se lá na hora da prova eu tenho a minha caneta preta e a azul, eu tô com o coração tranquilo. Porque aonde estiver as instruções da grade, a cor que ele mandar pintar, eu vou ter a caneta para pintar. É simples assim. Então, se eu pegar a grade e dizer, ó, utilize a caneta azul, o que eu faço? Eu começo a minha prova utilizando a caneta azul. Se lá na grade tiver, inicie a prova, marque a prova com a caneta preta, eu utilizo a minha caneta preta. Simples assim. E lá na prova, deixa eu pegar minha caneta preta aqui, a nossa prova vai ter o enunciado. Então, por exemplo, questão 1, vai ter o enunciado, questão 2 vai ter o enunciado, questão 3 vai ter o enunciado, questão 4 vai ter o enunciado, e você vai ter que marcar certo ou errado. Vamos imaginar que eu tenha a caneta azul como ordem da banca para estar sendo utilizada. Aqui está, portanto, a nossa caneta azul. O que eu vou fazer? Se eu li a primeira alternativa e acredito que ela é certa, eu faço um C de certo e circulo esse C. Eu leio de repente a 2, a 2 é errada. O que eu faço? Eu faço um E e circulo esse E. Eu leio a 3, fiquei na dúvida. Deixo ela em branco, não tem problema. Li a 4, não sei, nunca ouvi falar disso. Deixo em branco, não tem problema. Daí eu leio lá a questão de número 5, tem um enunciado. Ó, a questão de número 5 eu sei. Então essa aqui eu tenho certeza que é errada. Então eu faço um E ao lado dela e circulo a resposta certa. Se você for olhar outros vídeos com essa técnica infalível, geralmente o pessoal fala que na primeira leitura você vai ter marcado com certeza das 120 questões, umas 80. Gente, isso nunca vai acontecer. Já nesse momento, todas as técnicas infalíveis disponíveis na internet foram para o espaço, desceram pelo ralo. Porque na sua primeira leitura, você não marca 80 questões com certeza na prova do Sebrasp. Então é muito importante você estar me ouvindo, é muito importante você estar comigo nesse vídeo. Na sua primeira leitura, você vai estar marcando de azul ou preto, dependendo da ordem da prova, você vai estar marcando no máximo 60 questões. No máximo 60 questões. Daí o que você vai fazer? Você vai pegar essas questões que você leu até as 120 e essas que você marcou em azul, você já vai passar para a grade. Você vai olhar lá, questão 1, questão 1 é certa. Daí lá na grade vai estar assim, ó, questão 1, para você pintar as bolinhas, certo ou errado. Então tem a bolinha, tem a bolinha. Questão 2, para você pintar certo ou errado. Questão 3, para você pintar certo ou errado. Questão 4, para você pintar certo ou errado. E assim sucessivamente, para você ir pintando as bolinhas. Essa vai ser a grade no dia da sua prova. Então, o que você vai fazer? Terminou a leitura da prova, você vai olhar, a primeira questão é certa, então eu vou lá e pinto de azul. A segunda questão é errada. A 2 eu pinto de errada. A 3 eu não sei, deixo em branco. A 4 eu não sei, deixo em branco. A 5 é errada, eu venho na 5 e pinto. Nesse momento, eu vou estar pintando entre 50 e 70 questões, certo? É isso que vai acontecer lá na prova. E na duração de 3 horas e 30 da sua prova, nesse momento passaram-se 2 horas da sua prova.
Presta atenção no que eu estou te dizendo, isso aqui vai te aprovar na prova. Então para de piscar miudinho, anota tudo se precisar. 2 horas da prova foram ultrapassadas nesse momento. O que você vai fazer? Com toda a paz e tranquilidade do mundo, você vai levantar a mão e vai pedir para o fiscal para ir no banheiro. Vai lá no banheiro, toma uma aguinha, faz um xixizinho, oxigena o cérebro e oxigena o seu corpo. Por quê? Porque nesse momento você já marcou com certeza de 50 a 70 questões. E a nossa meta é chegarmos a 80 acertos. 80 pontos eu preciso extrair dessa prova para garantir a minha aprovação. Então vai dar um pulo lá, toma uma água, relaxa e agora volta para a sua prova. Grande parte dos vídeos que ensinam chutes científicos vão estar te trazendo nesse momento uma informação. Eles vão estar te trazendo a seguinte informação, que as provas do Sebrasp são equilibradas, ou seja, de 120 questões eu vou ter 60 certas e 60 erradas. E isso está certo. Às vezes a gente tem uma margem de erro de no máximo 3 questões, no máximo 57 erradas e 63 certas, mas as provas do Sebrasp nesse ponto eu tenho que concordar. Elas são equilibradas, elas estão equilibradas. Só que daí muitos pedem para você fazer o cálculo de quantas certas e quantas erradas você marcou. Mas você não vai fazer isso nesse momento. Não é o momento de fazer isso. Agora é o momento de você estar utilizando a nossa técnica da BIC 4 cores. Por quê? Porque as questões que eu já marquei com certeza, essas aqui, ó, eu nunca mais vou ler. Só que agora eu preciso reler as questões que eu não sabia a resposta. Eu vou precisar reler essas questões. Eu preciso reler essa 3 aqui. Eu preciso reler essa 4. Agora é o momento. E mais, no momento que eu reler, agora eu vou marcar elas ou em verde ou em vermelho. E como que eu vou saber se eu vou marcar ou em verde ou se eu vou marcar em vermelho? Agora está na hora de passarmos para aquele canto do quadro para você ter acesso ao mais infalível plano de aprovação do nosso concurso INSS e do Sebrasp. Vem comigo, olha só. O Sebrasp possui algumas regras que fazem você acertar as questões mesmo que você não tenha estudado muito, mesmo que você não se sinta preparado. E essas regras eu coloquei aqui. Então imagine que eu estou lendo a questão de número 3 que eu não sei a resposta e eu posso estar utilizando a minha primeira regra. Vejam, questões erradas são mais fáceis de achar. Essa nossa primeira regra ela é muito importante porque já se passaram mais de 2 horas da sua prova, que tem duração de 3 horas e 30, e dessas 50 a 70 questões que você marcou, certamente 70% dessas questões, imagina, você marcou 60 questões, tá? 42 delas você marcou errado. Somente 18 você marcou certo. Por quê? Porque nós temos essa regra, que não é uma regra do Sebrasp, mas é uma regra de concurseiro, é uma regra de quem estuda, que consegue enxergar com mais tranquilidade os erros. Então, por exemplo, afirmou na prova do Sebrasp que os princípios da administração pública são a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e a limpeza. Não, só um pouquinho. Os princípios da administração pública são os LIMP. Legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Limpeza não tem. Bom, então tá aí escancarado um erro. Daí essa a gente já marca com certeza. Então por isso que nessa sua primeira leitura, 60%, 70% das questões que você marcou vão ser as erradas. Por quê? Porque são mais fáceis de achar, mesmo que você não tenha estudado. Outra coisa importante, o Sebrasp tem mania de inverter conceitos. Ele chama uma coisa de outra coisa. Por exemplo, os princípios da administração pública são a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, tá certo? Só que ele não fala isso. Ele fala assim, ó, são objetivos da República Federativa do Brasil a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Trocou princípios por objetivos. Então ele inverteu conceitos. Então fiquem atentos com isso quando você estiver dando essa segunda lida na sua prova, porque as outras questões você já acertou com certeza, mas agora você precisa estar atento a essas peculiaridades da CESP, então, que é atualmente o Sebrasp, então ela tem mania de inverter conceitos. Agora, eu posso estar te dando umas regras que são batata. Olha só, questões em que você vai ler jamais, nunca e sempre, você vai marcar errado. Não precisa nem pensar.
Jamais, nunca e sempre. Por exemplo, jamais um administrador público poderá estar contratando servidores públicos para atuar em determinada esfera. Falou em jamais? Não rola. Ou, sempre o administrador público deve estar atento ao princípio da publicidade dos atos administrativos. Falou sempre? Marca errado. Sempre vai ter uma exceção. Então, meus amigos, se você estiver na hora da prova e encontrar essas palavrinhas, pá, errado, automático. É errada essa questão. É errado. Depois, tem uma outra informação para lá de relevante, ó. A alternativa incompleta é sempre certa. Como assim, professor? Incompleta para o Sebrasp é sempre certa. Olha só, são princípios da administração pública: a legalidade, a impessoalidade e a moralidade. Ponto. O que o concurseiro olha? Não é só esses. Tem mais. Tem a publicidade e eficiência. Beleza? Só que o Sebrasp não está dizendo que os princípios são apenas esses. O Sebrasp está dizendo que esses são, mas não está dizendo que todos são. Ou que apenas são esses. Então, se a afirmação for incompleta, pode marcar certo, com a mais absoluta tranquilidade. Isso mostra, inclusive, que você estudou. Por quê? Porque você sabe que os princípios são legalidade e impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E o CESP está dizendo, ó, os princípios são legalidade, impessoalidade e moralidade. Esses são princípios. Ele está dizendo que é apenas esses? Não. Não está dizendo que são apenas. Então é uma alternativa incompleta. Essa vai estar certa. Aqui, então, portanto, mais uma regra do Sebrasp. Agora, a última que está marcada em verde aqui no quadro. Ó. Questões com prazos são sempre certas. Por exemplo, para você recorrer recurso especial na Justiça Eleitoral, o prazo é de 3 dias, por exemplo. Farou o prazo? E eu não lembro desse prazo. Então marca certo. Questão de prazo é sempre certo. Eu poderia colocar dentro dessa regra questões em que falam em datas. O Brasil assinou o Pacto de São José da Costa Rica na data tal. Apareceu isso na prova? Apareceu, né, professor? Que estranho. É a cara do Sebrasp. Mas o que você faz? Agora você está pela primeira vez aqui no Concurseiro On comigo, o professor Pedro Kuhn, que é o cara que vem fazer você ser aprovado. Então o que você faz? Pá! Marca certo. Alguns vão dizer, professor, mas tem questões do Sebrasp que o prazo é errado. Sim, 98% das questões são certas, 2% são erradas. Só que agora eu estou fazendo uma questão que eu não sei o prazo, eu não lembro o prazo, então eu marco certo, porque o professor Pedro Kuhn mandou. Pode marcar que você vai acertar. E nesse momento, meus amigos, eu encerrei as minhas regras que estão em verde. Agora eu venho aqui para o meu gabarito, pego a minha canetinha verde e se hipoteticamente eu leio a questão de número 3 e está invertendo o conceito, ou tem jamais, sempre, nunca, eu já sei que está errada, ou ela está incompleta, eu sei que está certa, enfim, eu pego e marco em verde. Vamos imaginar que essa aqui fosse certa. E faço um círculo. O que vai acontecer nesse momento? Nesse momento eu identifiquei as 5 regras básicas do Sebrasp, acreditei no professor Pedro Kuhn e marquei em verde o gabarito. Certo? Nesse momento, você vai reler toda a prova e vai marcar só verde. Só usa verde. Não usa caneta vermelha ainda. Professor, mas e se eu ler essa questão e ainda não souber e não se encaixar em nenhuma das regras? Não tem problema. Não vai você marcar ainda. Não é a hora. Deixa fora. Deixa em branco. Segue a leitura, procura as 5 regras e vai marcando certo e errado, em verde, certo? Vamos imaginar que agora você leu aí, você já tinha feito 60, você marcou aí mais umas 50 questões agora. Não, vamos botar 60, mais umas 40. Estamos aí com 100 questões ao total e 20 eu não tenho a menor ideia ainda. O que eu faço? Eu venho para a grade e pinto de azul as questões que eu marquei em verde. 3, certa. Então, marca certa. Eu faço isso em toda a prova. Aonde eu marquei C, eu pego e vou estar preenchendo a grade agora. Tá bom? O que vai estar acontecendo? Eu ainda vou ter
umas 20 questões que eu não tenho a menor ideia. Mas eu não tenho a menor ideia, professor. Agora eu me ferrei. Por quê? Porque eu não vou conseguir 80 pontos. Dentro dessas 100 questões eu vou ter errado umas 30. Aí que tá. Essa é uma técnica infalível. Você vai conseguir esses 80 pontos. Porque agora volto para esse canto do quadro e eu vou te dar as regras que estão marcadas em vermelha. Eu tenho aqui a regra do 3×2. Eu tenho aqui a regra do 3×2 e eu tenho a outra regra que nunca nós vamos ter 5 vezes a mesma letra. Então o gabarito não vai ter assim, ó, C, 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 E. Não. Vai ser no máximo 3×2. C, 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 E. Ou C, C, E, C, E. Ou E, C, C. E assim sucessivamente. Sempre 3×2. E nunca mais do que 5 vezes a mesma letra. E agora, meus amigos, das minhas 120 questões eu já marquei 100. Então o que vai estar acontecendo? Na minha tabelinha, eu vou ter aqui, ó, poucas que eu não marquei. Poucas que eu não marquei. Agora, tá na hora de eu fazer a minha matemática. Tá na hora de eu calcular aqui quantas certas eu marquei e quantas erradas eu marquei. Por quê? Pelo seguinte, olha só, vou pegar a canetinha vermelha agora, tá? Se eu marquei 100 questões, nesse momento eu já marquei 30 certas e 70 erradas. Como que eu sei? Porque as erradas é mais fácil da gente identificar. Simples assim. Então, o que vai estar acontecendo mais ou menos na prática? Vai estar acontecendo que se nesse momento você chutar todas as 20 questões restantes em certas, você provavelmente vai acertar dessas 20 umas 12 a 15 questões. Então você vai bem na prova. Vai bem. Só que aqui está com questão demais. E daí a gente consegue verificar a importância desse método, porque a gente vai errar questões. Lembram daquelas 60 questões que você marcou com certeza? Você vai errar de 10 a 15% dessas questões, mesmo que você marcou com certeza. Então, eu não posso simplesmente ter essa matemática e pensar, tô dentro. Não, eu não posso desistir. Eu tenho que continuar. Eu tenho que manter o meu foco e a minha estratégia, certo? Então, muitas coisas podem estar acontecendo. Aqui seria a situação mais dramática, mas geralmente não é tanto, tá, pessoal? Vai ser mais ou menos assim, ó. Se eu marquei 100 questões, vai estar mais ou menos assim, ó. 62 erradas e 38 certas. Ou vai estar aí 58 erradas e 42 certas. Vai ser mais ou menos essa nossa contabilidade. Daí o que eu vou fazer? Eu vou dentro da prova e agora eu vou marcar de vermelho todos os números que eu vou estar chutando com a minha alternativa menos marcada. Como assim? Qual que é menos marcada aqui? É a certa, né? Então eu vou vir aqui e vou marcar todas em vermelho. Vamos imaginar que a 6 eu tivesse chutado também. Vai lá e marca em vermelho. Vai lá na prova, agora você não precisa mais ler a prova. Faltam aí 40 minutos para encerrar a sua prova. Você não precisa mais ler. Só pega a caneta vermelha e marca tudo certo. Eu não estou passando para a grade ainda. Eu estou marcando tudo certo. Beleza? Agora, todas as 120 questões estão marcadas, mas não estão as 120 passadas para o gabarito ainda. O que eu vou fazer nesse momento? Agora está o pulo do gato. Quando eu estiver olhando o meu gabarito, eu vou imaginar aqui um gabarito de novo, tá? Ó, questão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
Vamos continuar, só mais uma linha. 26, 27, 28, 29 e 30. Nesse momento, você vai estar aqui com os gabaritos pintados. Vai ser nesse modelo, mas eu coloquei esse desenho aqui para facilitar a sua vida, tá? Vamos imaginar que esteja aqui, ó. Certa, errada, certa, certa. Essa aqui você não sabe, tá pintado de vermelho. Vamos imaginar que essa aqui seja errada, errada, certa, certa, certa. Tá. Isso acontece, tá? Nunca vai ser E ou C. Sempre tem a regra do 3x2. Daqui a pouco você vai ter aqui uma C, uma E e uma C. A 14 você não sabe. Daqui a pouco você vai ter uma E, uma E, uma E. A 19 você não sabe e a 20 é C. Daqui a pouco você vai ter uma C, uma E, uma C e uma E e a 25 você não sabe. Aqui vai ter uma C, uma C, uma C, você não sabe e uma E. Daí o que você vai fazer? Você vai olhar na grade e vai estar olhando de 5 em 5 questões. As questões que você marcou em vermelho aqui na prova, todas você marcou certa, beleza? Beleza? Só que na grade eu estou olhando diferente, eu estou buscando a regra dos 3x2. Então o que aconteceu? Veja, a minha questão 5, ó, CE, CC, se todas de vermelho eu marquei C e estiver assim na sua prova, você não vai marcar C, você vai marcar E. Independentemente do que tiver marcado aqui. Aqui a gente só coloca em vermelho para destacar que essa questão eu chutei mesmo. E a gente leva depois para a prova, ou melhor, a gente leva para casa a nossa prova e consegue, com a regra do 3x2, verificar que ela funcionou, que eu ia chutar errado, mas eu troquei na hora de pintar para o gabarito e eu acertei. Então, ó, CE, CC, putz, eu tinha marcado C ali na prova essa. Bom, vou ter que marcar E, azar do goleiro. Daí eu, essa aqui tá tudo certo. Agora, ó, CC, C, essa aqui é E, tem que marcar E de novo. Agora, E e C, bom, essa aqui é C com certeza. E eu nem tô lendo a questão, tô só indo pela regra do Sebrasp. Daí eu vou o quê? C, E, ó, então vou ter que manter o C, que é o chute que eu combinei de marcar em vermelho. Agora, C e E, essa aqui eu vou ter que trocar. Vou ter que marcar e pintar na grade E. E agora, nesse momento, eu pintei toda a minha grade. Obviamente que eu estou destacando em vermelho aqui na prova, ou melhor, no quadro para você visualizar a nossa técnica, mas lá na hora da prova você vai estar pintando em azul, né? Então a 4, por exemplo, ficou C, a 6 ficou E, a 7 ficou E. Então assim você vai estar marcando. Daí você vai dizer assim, ô professor, tenha mais absoluta certeza que eu troco, mesmo que de repente eu tenha mais E? Sim, pode trocar. Sabe por quê? Porque essa técnica aqui não é a técnica que todo mundo fala assim, você tem que fazer a técnica se você estudou. Essa técnica só vale para quem estuda. Não, essa técnica aqui vale para todo mundo, mesmo para você que não se sente preparado. Então o que vai acontecer? Certamente se você não está preparado, você vai errar um pouco mais de questões que você marcou com certeza. Mas isso não vai alterar a matemática e nem o equilíbrio da prova de 50% de questões certas e 50% de questões erradas. Esse equilíbrio vai permanecer. E você vai verificar que provavelmente, se você seguir a minha técnica, as questões que você marcou em azul, você errou mais ou menos. Se você estudou, você vai errar de 10% a 12%. Se você não estudou nada, você vai errar de 20% a 25% dessas que você marcou em azul. Só que você vai acertar mais questões que você marcou em verde e em vermelho, graças à minha técnica. E por isso que essa nossa técnica, para você fazer essa prova do Sebrasp, ela é imperdível, ela é fundamental. Você tem que levar ela com você, anota ela, assiste esse vídeo, reassista esse vídeo, faça suas anotações,
treine, faça os outros exercícios Sebrasp que a gente tem pela internet e não esqueça, nós aqui no Concurseiro On, nós temos um curso totalmente gratuito para o INSS disponível no nosso site www.concurseiroon.com.br, em que eu vou estar mostrando para vocês todo o conteúdo de ética que vai estar caindo. Então, se eu já te dei o conteúdo de graça, que vão ser 6 questões de ética, se eu já trouxe para vocês esse nosso esquema que 100% infalível para garantir o seu sucesso, não tem nenhum motivo para você não estar atingindo seus objetivos e garantindo o seu emprego público aqui, seu cargo público aqui no concurso do INSS. Então, meus amigos, não esqueçam, curta esse vídeo, ativem as notificações, encaminhem esse vídeo para os seus amigos concurseiros que vão fazer provas do Sebrasp. Esse vídeo vai valer para todas as provas do Sebrasp, só que no momento em que ele chegar lá no pessoal do Sebrasp, certamente eles vão começar a tentar mudar as regras, mas eu sou um concurseiro on, eu sou o professor Pedro Kuhn. Aqui não é qualquer curso e eu não sou qualquer professor. Eu me atualizo e entrego para você tudo o que você precisa para garantir a sua aprovação. Então, muito obrigado pela sua audiência. Mais uma vez, tenha a mais absoluta certeza. Siga nossas dicas, siga aqui esse nosso esquema e depois da prova, comente aqui para você ver o quanto fez de diferença na sua vida. E nada mais importa para mim do que o seu sucesso, porque o seu sucesso é o nosso sucesso. Muito obrigado, uma boa prova, boa sorte e beijo no coração. Tchau, pessoal. Até os nossos futuros próximos vídeos aqui no canal do Concurseiro On.